Ai, 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 Shantae and the Seven Sirens, o que eu vou falar de você? Lá em 2020, quando a gripezinha ainda estava matando milhares de pessoas por dia, o negócio era ficar em casa e se manter seguro. Com tudo fechado e sem poder sair de casa, o contato com a internet era a salvação do tédio. Foi aí que eu conheci essa franquia, assistindo uma gameplay desse quinto jogo. Seven Sirens tinha saído nesse mesmo ano. Não teve nada demais no desenvolvimento dele, eles tinham dinheiro, então fizeram. Desde que saíram as primeiras resenhas, esse jogo dividiu as opiniões das várias pessoas que jogaram. Nenhum outro da série tem avaliações tão polarizadas. Alguns dizem que o jogo é ruim, medíocre e o pior da série, colocando apenas na frente do primeiro, mas outros dizem ser incrível, o melhor até agora, o jogo que superou o favorito da fanbase, o Pirate's Curse. E o que eu acho? Bem, nenhum nem outro, ou um pouco de cada, mas isso nós vamos ver logo logo. Uma curiosidade é que Shantae and the Seven Sirens foi inicialmente pensado como um título de peso no Apple Arcade, um serviço da Apple que permite você jogar um catálogo exclusivo de jogos em qualquer dispositivo deles online ou offline. E quando eu digo qualquer, eu quero dizer qualquer mesmo, até iPhone conta. Então, pois é, a gente pode dizer tecnicamente, entre umas 40 aspas, que esse se trata de um jogo mobile. Mas até assim eu acho errado, já que ele não foi feito pensando em um hardware de celular, e sim um serviço que permite rodá-lo em um iPhone. A sua interface e design geral ainda se parece com a de um jogo de console mesmo. Falando nisso, obviamente a WeForward queria vender o jogo, então é claro que eles lançaram para PC e consoles de mesa pouco depois. Com o passar de mais ou menos 2 anos, várias reviews foram surgindo e sendo elas positivas ou negativas, sempre tinham aquelas que citavam problemas em comum, que todas elas pareciam reclamar. E eu não falo de problemas técnicos, eu quero dizer criticismo mesmo. Então em 2021 eles soltaram uma atualização no jogo que prometia arrumar algumas das coisas que o pessoal apontava e melhorar a experiência. É importante dizer isso porque qualquer review feita antes desse grande update vai estar datada, já que alguns dos probleminhas que eles apontam foram aliviados ou resolvidos, e aqui não vai ser diferente, eu vou tratar o jogo tal como ele é depois que a atualização saiu. Então, sem mais enrolação, já que eu não tenho mais o que dizer, vem nessa saga comigo. Pega uma pipoca, um suco, um corote, o que você quiser. Pode ser um Monster, uma Brahma, um algodão doce, se quiser coçar o saco enquanto assiste também, sei lá, pega um doce, um cobertor, se tiver frio. Antes de começar, uma coisa que é importante mencionar é que quando você abre o jogo, uma animação toca na tela. Essa animação não tem muito papel além de dizer: olha só como nós somos fodas, nós contratamos a porra da Studio Trigger pra fazer. Pois é, isso mesmo, Studio Trigger, o mesmo estúdio que fez Kill la Kill. Eu não faço ideia de como eles conseguiram que eles fizessem essa animação pra eles, mas eles conseguiram. Enfim, no menu principal a primeira coisa que você vai querer fazer é colocar o jogo em português. Nós vamos tratar disso mais tarde, mas sim, o primeiro Shantae em português. Você seleciona um save file e escolhe a opção modo definitivo. Esse é basicamente o modo normal do jogo depois do update, com todos os aprimoramentos e melhorias. Eu vou falar o que cada um desses outros modos faz no fim do vídeo. Começando de fato o jogo, olha só, uma cutscene, mas assim vocês vão me infartar de surpresas. A premissa é muito simples. Shantae, Mimic, Sky e Bolo viajam para uma ilha paradisíaca para tirar férias, porque aparentemente a Shantae é muito famosa e foi convidada para uma performance num tal de festival de Half Genius, ou meio gênias se você preferir. Junto ao convite, ela também ganhou essa viagem com direito a acompanhantes e estadia na ilha durante o festival. Logo depois da cutscene de um diálogo, nós tomamos controle dela mais uma vez. Os comandos são os mesmos do jogo passado, mas a movimentação é a mesma do terceiro jogo, Pirate's Curse. Ela é fluida, ágil e muito boa. Tinha sumido no Half Genie Hero por algum motivo, mas agora tá de volta e eu tô bem feliz. Indo até a cidade, a Shantae se encontra com o prefeito, que é o responsável pelo festival. Pois ele adora Half Genies, ele ama Half Genies. Se elas vendessem a água de banheira delas, ele provavelmente compraria. Ah, e se você caiu nesse canal agora pela primeira vez, toda vez que eu me referir a Half Genies, eu tô falando de garotas metade humana, metade gênias. Que até então nós só conhecíamos a Shantae, mas aqui eles introduzem 5, ou melhor, 4 novas: Harmony, Zeppel, Blink e Vera.
E também tem essa tal de Feeling the Blank, que se denomina uma tal de Health Genie Zumbi, que com certeza não é nada suspeita, nem me lembra outra personagem assim da série. Falando com cada uma delas, elas se dirigem aos bastidores do festival que está prestes a começar. Depois que ele dá início, é só alegria. Elas estão lá dançando, a Eletrobras corta a energia do palco e todo mundo entra em desespero, as 5 garotas somem do nada, só a Shantae fica lá em cima e o festival termina. Na manhã seguinte, a Shantae tá aflita dizendo que tem que fazer alguma coisa a respeito, mas a Sky, que é uma piranha nesse jogo, fala pra ela deixar isso com as autoridades e que nada vai estragar as férias incríveis dela. Mas é claro que com a síndrome de super-heroína da Shantae, ela não ia aceitar isso e iria atrás das garotas dela mesma, então sem apoio nenhum dos amigos, ela sai em busca das meninas e é aí que o jogo começa. Shantae and the Seven Sirens não é dividido em fases lineares como seu antecessor. Ele é estruturado igual aos primeiros jogos, tendo áreas abertas. Esse é um dos pontos positivos mais comentados desse jogo. Ele não só retorna com a exploração, como ele usa a fórmula tradicional de um Metroidvania. Salas interconectadas lado a lado, teletransporte, salas de save, nada de mundo em linha reta, ou mundo em camadas, ou várias ilhas menores, não. Aqui é um único mundo enorme para explorar no melhor estilo Castlevania Symphony of the Night. Se tem um jogo da Shantae que deve ser tratado como um Metroidvania, é esse aqui. A progressão clássica da série estabelecida no Risk's Revenge ainda está aqui. Você precisa trocar itens com NPCs entre uma dungeon e outra para acessar as mesmas. E sim, eu disse dungeons. Elas retornaram depois de sumirem no Health Genie Hero e eu não poderia ficar mais satisfeito. Ao invés de alcançar o próximo boss em algum lugar pela ilha, como funcionaria em algum outro jogo do gênero, você encontra a entrada de uma dungeon, entra nela e luta com o boss no final. É exatamente o mesmo esquema do Pirate's Curse, só que num mundo grande ao invés de ilhas menores separadas. Pela primeira vez desde o primeiro Shantae lá em 2002, nós temos cidades. E sim, eu disse cidades no plural. E também minigames, ou melhor, um minigame, que é uma reencarnação do salão de dança do primeiro jogo. A única coisa que eu gostaria é que eles não te fizessem pegar uma pontuação perfeita nele para fazer 100% no jogo, que é uma tarefa difícil quando demora 10 mil anos para resetar o negócio caso você erre e a Shantae se move mais rápido do que o seu pai quando descobre que deixou o celular com o WhatsApp aberto na casa da amante. Eu falei isso muito rápido e eu quase asfixiei. Visualmente, o jogo lembra bastante o anterior, só que não é tão impressionante. Os cenários deixaram de ser 3D e os fundos são bem mais estáticos. É mais ou menos como o que foi no Pirate's Curse, só que desenhado ao invés de pixel art. Não ser tão bom quanto Health Genie Hero não quer dizer, no entanto, que os visuais não sejam ótimos, e francamente, não focar em fazer cenários de cair o queixo como no jogo passado permitiu eles gastarem mais tempo e investimento no que importa, que é um mundo maior e não repetitivo. Caso você não assistiu o vídeo do Health Genie Hero, aquele jogo foi caro pra caramba de fazer, então eles não puderam dar muito conteúdo pra ele. Você tinha poucos lugares para visitar em uma jornada que demorava cerca de 5 horas, e o jogo rapidamente se tornava redundante e repetitivo. Aqui, com menos gastos nos visuais, eles tiveram recursos de sobra para fazer um mundo aberto mais variado e grande. Algo que pode ser atribuído é o fato deles reutilizarem alguns assets. As pessoas falam que esse jogo recicla gráficos do anterior, mas isso é uma meia verdade. O que eles reutilizaram foi sprites de personagens. Todos os personagens e inimigos que retornam do Health Genie Hero retornam com sua mesma exata aparência. Até a própria Shantae, mas não o Squid Baron, que por alguma razão estranha agora tem esses olhos medonhos. Eu não me importo nem um pouco com os sprites reciclados, até porque todos os NPCs e personagens secundários do jogo têm designs exclusivos. Eles usam o art style do Health Genie Hero, mas são criações originais que só existem aqui. Mas tem também aquela coisa que o Seven Sirens tem que o anterior não tem: cutscenes. Caso todas as metas de arrecadação do Health Genie Hero fossem alcançadas, a última seria que ele ganharia cutscenes animadas. Mas como isso não aconteceu, eles resolveram então fazer isso aqui. As cinemáticas tocam em momentos importantes da aventura e são bem charmosas. Uma curiosidade legal é que o cara por trás da animação trabalhou em projetos bem grandes, como por exemplo, a série animada de Castlevania na Netflix. Agora uma informação para te deixar com o cu do avesso. Seven Sirens está disponível em português, mas vocês sabiam que ele também está disponível em 16 línguas diferentes? 16! Eu acho que fica bem óbvio olhando para esses idiomas o que eles fizeram. É claro que os caras usaram tradução automática. Nunca que eles iam gastar recursos e tempo para traduzir o jogo para 2 tipos diferentes de chinês, 2 tipos de espanhol, coreano, polonês e até mesmo português.
A fama da Shantae está concentrada na Europa e nos Estados Unidos, e por mais legal que seja ter um jogo em português, vamos admitir que traduzir para essas línguas mais nicho não faria muito sentido, visto quão obscuro a Shantae é em países como o Brasil. Eles provavelmente sabiam disso, mas eles quiseram fazer do mesmo jeito, então foram pelo caminho mais fácil. Tradução automática, que é praticamente o mesmo que copiar e colar o roteiro todo no jogo no Google Tradutor. Ou seja, muitos erros de tradução. É inimigo com nome trocado, é item com nome esquisito, os personagens falam umas palavras estranhas que ninguém usa mais, e tem até horas onde a tradução tá correta, mas tem erros de grafia. Bem-vindo à Ilha do Paraúso, Britão de Impulso, Sala de Contorcionismo, Jabuti Biruta, que porra é essa? Sereia Nenúfar, que merda é essa? O que é Nenúfar? Isso sem falar da fonte feia e gigante que só as outras línguas além do inglês têm, e das expressões e piadas em inglês que foram traduzidas ao pé da letra e agora só não fazem mais nenhum sentido. E não é só o idioma português, eu ouvi relatos e relatos de que em outras línguas a tradução tá cagada também. Isso meio que manchou a apresentação do jogo e deixou ele meio não profissional, principalmente para algo que custa R$60 na Steam. Pessoalmente eu só acho hilário, eu não fiquei puto nem nada com isso, mas não dá pra dizer que não é cagado. Agora, uma coisa que me decepcionou mesmo foi a música. Eu lamento ter que dizer isso, mas a soundtrack do Seven Sirens é bem medíocre em comparação com os dois jogos que vieram antes. Mesmo se eu isolar ele dos outros jogos, a música ainda não vai ter nada de especial. O que aconteceu é que esse é o primeiro jogo da Shantae onde o Jake Kaufman não trabalhou na soundtrack, por não estar disponível. Eles então chamaram um time novo e diferente que no fim acabou nos dando composições fraquíssimas e nada memoráveis. Boa parte das músicas são só decentes e viram um mero barulho de fundo. Elas não despertam nada no jogador e nem te deixam animado. Tem músicas aqui que são loops curtíssimos que ficam se repetindo para dar a impressão de 2 minutos ou mais, quando na verdade são só uns 30 segundos. Não só isso, mas a forma como a trilha sonora foi gravada parece muito artificial. Parece que ela está sendo tocada num chip de som de Mega Drive. Dá a impressão de que ela foi feita usando um tecladinho eletrônico, porque a maioria das músicas é uma sequência de notas simples, sem nada além, lembrando um pouco músicas 8-bit. Dá uma escutada. Falando assim pode parecer que a música é ruim, mas na verdade ela não é, ela só é fraca. E depois de ouvir a trilha sonora incrível dos dois jogos anteriores, receber algo assim dá muito o que falar. A minha música preferida é a que toca na última área da ilha, porque ela tem uma composição que me agradou mais. E eu adoraria ver como ela soaria se tivesse sido tocada com instrumentos de verdade, não esse xilofone eletrônico que eles usaram. Aproveitando o tópico de som, esse jogo também vem com a atuação de voz para os personagens. É a mesma atuação mal passada do Half Genie Hero, onde os personagens falam frases específicas de um diálogo e passam boa parte do tempo calados, o que é estranho, mas pelo menos, diferente daquele jogo, aqui vários personagens que nunca tiveram voz na série ganharam uma, até os menos importantes, e isso deve ser mencionado. Depois de fazer 5 vídeos cobrindo essa série toda, eu acho que a essa altura eu nem precisaria separar uns minutos para falar do gameplay.
porque mais uma vez ele não mudou em praticamente nada. Você luta, explora, transforma em animais, visita dungeons, aquela coisa toda que eu sempre digo em todo vídeo. Felizmente eles trouxeram outra coisa dessa vez que eu posso falar sobre nesse tópico. Não é uma mudança no gameplay, mas sim como as formas de animais funcionam. Em todos os outros jogos em que a Shantae transforma, ela faz isso dançando. Uma coisa tá ligada na outra. Mas aqui a forma como você se transforma é diferente. Eles pegaram carona com Pirate's Curse e implementaram as formas animais igual aos equipamentos naquele jogo. Ou seja, você não precisa ficar parando para dançar e lerdar o ritmo do jogo. Basta apenas apertar um botão dedicado àquela transformação e você se transforma instantaneamente e usa o movimento daquela habilidade direto. Isso foi uma mudança ótima para um Metroidvania porque preserva o ritmo da exploração e é bem mais prático e divertido de usar, um dos maiores acertos desse jogo. Imediatamente eu posso dizer que as formas animais desse jogo aqui herdam todas as vantagens das habilidades do Pirate's Curse que eu falei na análise dele, ou melhor, pelo menos a maioria delas. 3 das 5 formas animais são práticas e têm uso amplo, o que conserta o problema que eu citei com as formas animais do Half Genie Hero, que é o fato de serem inúteis por boa parte do tempo ou não tão boas, fora as situações específicas onde você é obrigado a usar. Mas aqui essas 3 transformações mostram utilidade em boa parte dos cenários e momentos em que você pode encontrar, sendo elas: o polvo que te dá um pulo triplo, o que é simples, mas é sempre bem-vindo, o Jabuti Biruta, ai meu Deus, eu amo a tradução dessa jossa. Ele te permite esmagar os inimigos de cima e usar um dash parecido com os das botas do terceiro jogo, que faz com que você percorra distâncias longas em curto tempo. Por último, mas não menos importante, a gente tem o Tritão de Impulso, que é uma das melhores formas animais dessa franquia, porque a versatilidade dele é absurda. Com ele, a Shantae pode usar um dash curto que, quando feito contra uma parede, permite ela grudar e escalar que nem um macaco. Mas esse dash também pode ser usado para escapar de quedas de buracos, spamado para se movimentar mais rápido, dá para usar de esquiva, e o melhor de tudo, ele tem frames de invencibilidade durante a duração, então você consegue atravessar inimigos e ataques de bosses, sendo bem útil em combate. Essa é a definição de uma habilidade perfeita. Enquanto isso, no outro espectro, nós temos as outras 2 formas restantes, a furadeira e o sapo marinho. Ambas são a definição de situacional, já que você não tem um botão para ativar elas, e elas só podem ser usadas em contextos específicos. A furadeira é usada em seções de areia e o sapo na água. Ambas ficam bem tediosas de controlar depois de um tempo, e ambas controlam igual, só que em terrenos diferentes, o que soa meio redundante. Se você não se transforma dançando, então para que cacete serve a dança nesse jogo? Bom, existe uma outra categoria de habilidades além das formas animais. Depois de salvar cada Half Genie da dungeon onde ela estava presa, ela decide compartilhar a magia dela com a Shantae, e a garota pode usar uma técnica chamada Danças de Fusão, que combina a magia da Half Genie que você salvou com a dança da Shantae. Quando você usa uma delas, o que ela faz é interagir com alguma coisa no cenário para revelar um item ou abrir caminho. Elas não são muito interativas, tudo o que você faz mesmo é apertar um botão e assistir alguma coisa acontecendo na tela. Um potencial muito bom para essas danças é que elas poderiam ter efeitos como diminuir ou parar o tempo ou inverter a gravidade, e isso ia ser muito foda. Mas não, elas têm usos mais simples. A primeira que você pega é a dança de leitura, que revela objetos e plataformas escondidos, e sim, você usa isso em vários lugares. A segunda faz bastante coisa, como curar, fazer flores abrirem, tirar veneno da água e dar vida para objetos inanimados. É a dança da vida, basicamente. E um detalhe bem pequeno e legal é que se você usar isso contra inimigos mortos-vivos, você causa dano massivo neles. A terceira é a dança da faísca, que serve para energizar circuitos e também causa dano em todos os inimigos da tela. Por último vem a dança do terremoto, que move partes do cenário, faz itens caírem do teto e causa ainda mais dano nos inimigos. Ter 2 categorias diferentes de poder e se transformar instantaneamente foram mudanças muito bem-vindas. Mas elas não são mudanças na fórmula de gameplay em si, então não tem muito o que cobrir além disso. Dito isso, vamos para aquela seção que todo mundo ama, não é mesmo? As críticas! O resto dessa análise vai reunir algumas coisas que eu não mencionei ainda sobre o jogo e que eu acho importante falar sobre, junto com algumas das críticas e defeitos do jogo que vão estar relacionados a essas coisas. Seven Sirens é um jogo bem criticado, seja pelos fãs ou não dele, porque sendo bem honesto não dá pra negar que ele tem mais defeitos se comparado com outros da série. Essas não são falhas que deixam o jogo frustrante ou machucam a experiência como acontecia no primeiro Shantae. São mais coisas que poderiam ser bem melhores, principalmente essa altura do campeonato com a série.
As críticas a seguir são um mix das mais recorrentes feitas contra esse jogo e as minhas próprias. E antes de começar eu quero deixar algo bem claro, esse jogo é bom e esse jogo é divertido, mantenham isso em mente, pois eu não quero que soe que eu esteja tacando pedra nele de ódio ou algo assim. Vamos começar de leve e depois ir para as coisas grandes. Dificuldade. Esse é um tópico bem problematizado pelas pessoas. Um jogo ser fácil ou difícil, principalmente em franquias como Shantae, que não tem sua identidade e base ligadas a isso, não faz dele melhor ou pior. Um jogo da Shantae, sendo fácil ou difícil, ainda é um jogo da Shantae. Mas isso deixa de valer quando o jogo, não importa o qual seja, exagera com uma dificuldade extremamente alta ou baixa demais, a ponto dele ser impactado por isso. Esse era o caso de Shantae and the Seven Sirens antes do grande update que o game sofreu. A dificuldade dele era desbalanceadamente baixa e ele era patético. Em resumo, aqueles itens de comida que dropam dos inimigos dropavam numa frequência tão alta que você nem tinha espaço no inventário para carregar tudo, e rapidamente já tinha a quantidade máxima de todos os itens de cura, podendo assim sempre se curar em qualquer situação, anulando a punição por ter tomado dano. Não só isso, mas o jogo também entupiu o seu cu de grana e você sempre andava com quantidades absurdas de gemas e lá pra metade do jogo já tinha esvaziado todas as lojas e tinha todos os upgrades e magias apelonas. E por último, a dança de cura da Vero e a dança de terremoto da Harmony literalmente trivializavam o jogo. Eu não mencionei antes, mas as danças de fusão gastavam mana. Mas antes do update elas gastavam só uma quantidade minúscula e desprezível. Ou seja, você podia spamar a dança de cura sempre que precisasse encher seu HP na hora, tornando até os itens abundantes de cura que você pegava inúteis. Já a dança do terremoto simplesmente fazia você questionar se precisava mesmo jogar o jogo, já que dava para apenas spamar ela também e causar dano massivo em todos os inimigos da tela de uma vez. Bem, com a atualização que o jogo sofreu, eles resolveram esses problemas no modo definitivo. Itens de cura ainda dropam bastante, mas pelo menos não tanto quanto antes. Agora, se você usar demais, vai poder ficar sem eventualmente. Claro, você ainda vai ter muito, mas não vai se entupir com eles, fora que agora eles curam menos corações cada um. Gemas ainda dropam na mesma abundância, mas agora os preços dos itens foram aumentados e você não pode mais acabar com o estoque das lojas muito cedo na aventura. E sobre as danças que quebravam o jogo, agora elas rapam de 1/3 a 1/4 da sua barra de mana a cada vez que você usa e não podem mais ser spamadas. Isso é bom por um lado, mas cria um outro problema, o de que agora você tem que ficar por aí andando quase todo momento com pouco ou nenhuma mana para usar, por ter que dançar constantemente e as danças vão drenar o seu MP todo bem rápido. Tem momentos em que você vai precisar dançar, mas não vai ter mana o suficiente para isso, porque o jogo não previu que você ficaria sem, para antes te dar um daqueles potinhos verdes que reenchem barra de magia. Mas pelo menos o jogo tá 200% mais balanceado e não tá mais quebrado. Agora ele deixou de ser algo que podia ser jogado com o cu para algo apenas fácil mesmo. Danças quebradas e drops de itens desbalanceados não eram as únicas coisas que faziam do Seven Sirens pouco desafiador. Ainda tinham os inimigos. Nessa parte eu vou ter que concordar que poderia ser um pouco melhor. Os inimigos aqui têm a mesma AI de um jogo de Super Nintendo. A complexidade deles se resume em se mover de maneira previsível ou atirar em você. Isso, mais o fato da maioria deles serem inimigos recorrentes da série que não mudaram nada e foram tragos de volta do Half Genie Hero e suas DLCs. Já no campo dos bosses, me desculpa, mas a maioria deles não passaria de um Tier C se eu tentasse ranquear todas. As únicas que eu gostei foram a primeira, que é bem interessante e completinha para um primeiro boss, e a última, que eu não vou spoiler ainda. Mas de resto, a segunda é só um ciclo de 3 ataques que ficam randomizando. A terceira é só ficar no canto esperando a hora certa e sentar o chumaço nela. A quarta não tem praticamente nada de legal, os padrões de ataque dela são mega simples e fáceis de desviar, e faltou criatividade. A quinta tem um conceito interessante em que você tem que acertar os cérebros na ordem certa para depois poder atacar ela, mas rapidamente fica tedioso e ela não se esforça para tentar te atrapalhar. Uma mudança feita no update é que esses bosses ficaram mais rápidos. Algumas delas se beneficiaram mais dessa velocidade extra, mas não mudaram muito mesmo assim. O jogo também tem batalhas de mini-boss nas dungeons. Eventualmente a Shantae descobre que a Risk está na ilha e a cada dungeon as duas se esbarram e lutam, para assim a Shantae tentar arrancar informações dela sobre o que cacete está acontecendo. Só tem 2 problemas com essas lutas contra a Risk. Primeiro, elas são todas iguais, e segundo, eles só reciclaram a luta final do Half Genie Hero. Vamos falar sobre a história. Como deu para perceber, a história do Seven Sirens é diferente do habitual da série.
Eu vejo algumas pessoas reclamando dela e eu acho bem perda de tempo isso. É uma historinha simples que funciona e faz sentido, eu não vejo nenhum problema com ela. Até porque durante a aventura eles vão tapando os buracos na plot e explicando tudinho. Tipo como as Halfgenies foram sequestradas ou por que a Risk tá na ilha. A minha queixa não é contra a história em si, mas sim com os personagens. Para começar, as Sirens. Elas são as vilãs da vez e a Shantae presume que elas têm alguma coisa a ver com o sumiço das garotas. Mas elas não são lá as melhores vilãs que eu já vi. 5 delas, que são as que você encontra nas masmorras, não têm o mínimo desenvolvimento, são só um saco de pancadas que brotam no final de cada dungeon e você nunca mais vê ou ouve sobre depois de derrotar. Os bosses no Pirate's Curse, por exemplo, também não tinham relevância como personagens, mas o propósito deles em existir é apenas existir mesmo. Eles não eram os vilões principais e não estavam no nome do jogo. A função deles mesmo era só ser alguma coisa para você espancar no final de uma dungeon. Já as outras duas Sirens, uma delas se revela sendo do bem e fica te seguindo escondida pela aventura, mas ela só dá as caras 2 vezes e poderia ter sido melhor aproveitada. E então vem a última, que não é ruim, mas é bem irrelevante durante o jogo. Você sabe que ela existe, mas não tem muita informação sobre ela até o finalzinho, onde ela se revela e conta todas as intenções dela. No entanto, as vilãs não foram o que me incomodaram mais. O que eu achei um verdadeiro desperdício de potencial mesmo foram as meio-gênias, ou Halfgenies. Eu adoro elas como personagens, assim como a existência delas. E eu também adoro o fato de cada uma ter o seu próprio design e personalidade únicos. Mas eu não consigo tancar o que eles fizeram com elas aqui. Elas são personagens muito importantes para a lore da série e as únicas Halfgenies conhecidas além da Shantae, isso depois de 4 jogos. Mas a presença delas no jogo parece só um pretexto para pôr a Shantae em mais uma aventura e dar alguma coisa para ela ir atrás. A participação de cada uma dessas garotas segue a mesma estrutura do começo ao fim. Dizer oi pra Shantae no começo do jogo, serem sequestradas, serem salvas, compartilhar o poder delas e depois disso ficam paradas estáticas num ponto específico da ilha fazendo absolutamente nada pelo resto do jogo. Elas estão mais para NPCs chiques do que personagens, mini princesas Peach que não aparecem por boa parte do tempo e depois de salvas ficam vegetando até o fim da aventura. Não existem momentos interessantes entre essas garotas ou diálogos diferenciados, você não vê a Shantae desenvolvendo uma relação muito boa de amizade com cada uma delas e a personalidade de cada uma, por mais variada e única que seja, é bem mal explorada e superficial. Elas nem falam umas com as outras. O jogo tenta o tempo todo de convencer de que as Halfgenies são time, as Halfgenies são mais fortes juntas, que elas precisam se unir para salvar o dia, mas a forma que eles encontraram para demonstrar a união entre elas foi darem seus poderes para Shantae? Isso é tipo fazer um trabalho de escola onde cada membro do grupo só dá o material de cada um para um cara e ele faz o trabalho todo sozinho. Com isso, a Shantae carrega as habilidades de cada garota com ela e as outras não podem participar de fato da aventura. Claro, você pode contra-argumentar que eles fizeram isso porque não queriam ter vários personagens jogáveis, mas eu não tô necessariamente dizendo que elas têm que ser jogáveis. Olha o River City Girls, por exemplo, um outro jogo da WayForward. Nele, quando você joga em single player, obviamente não pode controlar a Misako e a Kyoko ao mesmo tempo. Mas ainda assim, eles permitiram ambas participarem ativamente dos momentos memoráveis da aventura. Independente de qual das duas você usa, a outra sempre fica implicitamente seguindo você e aparece nos diálogos importantes. Eles poderiam ter feito isso aqui sem problemas, isso incluiria elas na aventura, mas do jeito que foi feito, nem parece que elas são parte. A Harmony até tenta tomar um curso diferente, mas a sideplot que eles aparentemente queriam fazer envolvendo ela acabou ficando incompleta e ela segue a mesma estrutura de participação no jogo das outras. Aparentemente a mãe da Harmony foi quem baniu as Sirens para as profundezas da ilha, e você já até chega a encontrar o fantasma dela, confirmando que ela está morta. E em um momento a Harmony diz estar ouvindo vozes que levam ela até um lugar estranho. Mas nada disso dá em lugar algum, ou parece mostrar importância além da de só tocar a plot principal pra frente. Logo depois que a Harmony te dá a magia de terremoto dela, ela se torna tão inútil quanto as outras. Ano passado a série completou 20 anos. Para uma série indie isso é bastante e quer dizer que os desenvolvedores e diretores acumularam bastante experiência com a franquia. Eu admiro muito o time de desenvolvimento por trás dos jogos da Shantae e eles fazem um ótimo trabalho, mas não quer dizer que eu não ache que eles cometam alguns erros de vez em quando. Um que o povo gosta bastante de apontar, principalmente depois do Seven Sirens, é que parece que eles estão se colocando em uma zona de conforto com a forma como eles desenvolvem esses jogos.
Todos os jogos da Shantae depois do Risk's Revenge parecem usar a mesma exata fórmula sem nenhuma alteração grande ou impactante. O Pirate's Curse tem os equipamentos de pirata, mas até eles seguem o intuito das transformações de animais, que é possibilitar que você progrida, mas com o bônus de serem mais úteis e versáteis. Porém, o papel desses equipamentos na fórmula de gameplay é a mesma das transformações. Fora isso, a progressão é a mesma, o combate é o mesmo, a forma como os jogos implementam exploração é a mesma, os controles são os mesmos, até a HUD é a mesma. Lembrando que eu tô ignorando o primeiro jogo, já que essa fórmula só foi estabelecida de verdade a partir do Risk's Revenge. Seven Sirens usa essa mesma fórmula de mais de 10 anos atrás, e eu ouvi muitas vezes quem diga que ela tá datada ou simplesmente que poderiam fazer algo de diferente pelo menos. Você pode contra-argumentar e dizer que nem tudo precisa ser mudado, quando algo é bom e funciona, pra que meter a mão? E eu concordo, algumas das coisas aqui não precisam ser mexidas, mas outras eu vou ter que dar o braço a torcer e dizer que tá na hora de mudar. O combate, por exemplo. Parece aquele filho de 27 anos que insiste em ficar na casa dos pais e se recusa a evoluir ou tomar um rumo na vida. Eu acho que tá mais do que tarde para eles repensarem e renovarem esse sistema de combate da série. Em pleno 2022 que esse jogo saiu, e tudo o que a Shantae consegue fazer ainda é só atacar com o cabelo em uma direção enquanto fica em pé ou se abaixa e usar uns ataques secundários que gastam mana. Sabe que jogo já fazia isso tudo? Castlevania 1 de NES. Shantae and the Seven Sirens tem o mesmo sistema de combate de um jogo de Nintendinho lançado em 86. Tava de boa isso no Risk's Revenge, já que aquele era um jogo indie produzido nos anos 2000 e a cabeça do desenvolvedor estava menos experiente com a série, mas se passaram mais de 10 anos desde aquele jogo e o Half Genie Hero não trouxe nada de novo para essa parte do gameplay, seguido pelo Seven Sirens que fez a mesma coisa. E mais uma vez, os inimigos do jogo são a maioria reciclados do Half Genie Hero e ou inimigos tradicionais que eu já lutei em todos os outros jogos. Os inimigos são mais inconveniências no seu caminho do que desafios que te prendem, e depois que você pega uma magia apelona, vira uma máquina mortífera ambulante que sai moendo tudo no caminho. Agora, para encerrar essa parte do vídeo, eu quero falar do mais importante. O maior defeito do jogo, que se tivesse sido executado de forma melhor, poderia tornar qualquer um dos outros erros medianos e pequenos que eu comentei até agora irrelevantes. Mas a respeito de erros grandes, só tem um, e é o fato de que cada aspecto que faz desse jogo um Metroidvania parece ser falho de alguma maneira. Um lugar bom para começar a falar disso são os coletáveis. Eles têm um papel importantíssimo num jogo desse gênero, que é recompensar o jogador que se esforça para tentar achar segredos e explorar. A forma como eles implementam esses itens em jogos da Shantae é mais um exemplo do que eu acho que eles deveriam mudar nessa fórmula. Todo santo jogo dela só tem 2 coletáveis, e o único que vale a pena ir atrás é o que aumenta a sua vida máxima. O outro é sempre algo com uma funcionalidade bem específica e situacional, e é inútil por boa parte do tempo não passando a ideia de que é uma coisa valiosa de se ter. Dessa vez o item que faz esse papel são as pepitas de ouro. Para que elas servem? Bom, para isso eu vou ter que explicar sobre o sistema de cartas do Seven Sirens. Essa é provavelmente a coisa mais inédita e nova que esse jogo trouxe. O sistema parece com aquele do Castlevania Ari Dawn of Sorrow, onde toda vez que você mata um inimigo tem a chance de soltar a alma dele, que te dá uma habilidade nova. É mais ou menos assim que funciona aqui. Cada inimigo do jogo tem uma chance de dropar a carta dele. Depois que você pega uma certa quantidade de cartas daquele inimigo, pode equipar elas no menu e isso te dá alguns buffs ou melhorias para Shantae, como aumentar o ataque de alguma transformação, fazer ela escalar cordas e paredes ou andar agachada mais rápido, aumentar a velocidade ou dano de alguma magia específica, entre várias outras coisas legais. Esse sisteminha é muito bacana e uma adição ótima que eu espero ver nos outros jogos futuros. O problema nisso é que como esse jogo não te desafia muito, os efeitos que essas cartas te dão acabam sendo bem obsoletos. Dá pra jogar o jogo todo sem equipar nenhuma carta e isso não vai fazer praticamente diferença alguma. Na minha primeira vez jogando o jogo eu até me esqueci que esse sistema existia, porque ele simplesmente não me fazia falta nenhuma. De qualquer forma, existem umas 50 cartas dessas, uma para cada boss inimigo do jogo, o que é bem variado e legal. Mas as cartas baseadas em bosses não podem ser dropadas, elas são compradas com NPCs nas cidades. Mas ao invés de gemas, você usa pepitas, e é para isso que elas servem. Só para pegar uma única carta de boss você precisa de várias pepitas. E essas não são uma exceção ao que eu acabei de falar, elas também têm uns efeitos bem foda-se. As únicas 2 cartas de boss, que também são as únicas 2 cartas no geral que eu acho que compensa ir atrás, são a carta do primeiro boss, que aumenta o dano do seu cabelo, e a carta do segundo boss, que faz o seu medidor de mana reencher sozinho, tornando qualquer outra carta que tenha a ver com mana inútil. Mas aí é que tá.
Se eu não me engano, depois que você conclui a segunda dungeon, você já consegue pepitas o suficiente para comprar as 2 cartas. Ou seja, depois da segunda dungeon, eu simplesmente paro de coletar as pepitas porque elas não vão fazer mais nada por mim. Eu posso coletar elas, mas pra quê? Para deixar bem claro o quão merda é o fator recompensa desse coletável, vamos fazer uma comparação com outros jogos. Nos Castlevanias, por exemplo, se você se der o trabalho de explorar e ir a lugares onde não precisa ainda, o jogo te recompensa com magias para os seus personagens, todo tipo de melhoria permanente nos status. No Area of Sorrow e no Symphony of the Night você consegue encontrar armas, armaduras, equipamentos, anéis, acessórios, enfim, coisas valiosas que podem ser úteis a curto ou a longo prazo. No Seven Sirens, a única recompensa que o jogo oferece por isso é uma das sei lá quantas pepitas necessárias só para comprar uma carta com um efeito obsoleto que é capaz de você nem usar. Consegue ver o abismo de diferença? Pra não falar que eu tô só criticando, deixa eu dar uma sugestão. Que tal se as cartas de bosses fossem uma recompensa opcional para quem conseguisse derrotar os respectivos bosses sem tomar dano? Mesmo com os efeitos medíocres que algumas delas dão, seria legal ter um incentivo para fazer alguma boss fight perfeita. Com isso, nós eliminamos as pepitas e isso permite a gente criar um coletável novo. E aí vem a ideia. Pega a visão. Nas cidades, poderia ter um NPC chamado Cabeleireira. A função dela seria mudar o estilo do rabo de cavalo da Shantae. Mas para ter acesso a cada um desses estilos de cabelo, você teria que encontrar eles explorando. Depois de achar um, você pode ir até a tal cabeleireira e mudar para esse estilo a hora que quisesse. Mas os cortes de cabelo não seriam só estéticos, eles iam mudar a forma como o cabelo da Shantae se comportaria em combate. Poderia ter um corte que faz ela atacar mais rápido, um para atacar lento, porém com dano alto, um que se especializasse em alcance longo, um que ficasse mais rápido e forte quanto mais você spamasse e voltaria a ficar fraco caso parasse. Tá vendo? Com isso a gente mata vários coelhos numa cajadada só. Cria um coletável interessante, que vai estimular a exploração do mapa e recompensar bem o jogador, permite uma customização bacana com cada um escolhendo o estilo de cabelo que mais se encaixa para ele, e traz uma mudança para esse sistema de combate velho. No entanto, o problema com as pepitas não se resume só na funcionalidade delas, mas também em como você as encontra. Elas não estão escondidas em salas secretas e próprias como em qualquer Metroidvania normal, que é uma coisa inclusive que as dungeons fazem bem pra caramba. Cada uma tem 3 Heart Squids escondidos que exigem habilidade, memória e atenção da parte do jogador para poder alcançar eles. Mas no mundo principal, que é onde você passa a maior parte do tempo, a maioria das pepitas não exigem nada além de simplesmente ter a habilidade certa na hora certa. Pouquíssimas pepitas são obtidas explorando e procurando igual uma pessoa normal. Boa parte está invisível ou socada nas paredes, teto e chão de onde você passa, mas você nem faz ideia de que está lá. Elas exigem que você use alguma dança para fazer as pepitas visíveis. Uma das melhores adições do update foi sem dúvida esses ícones que aparecem na tela indicando qual dança você pode usar na sala em que você está. Porque antes da atualização você não tinha uma indicação de qual dança usar em quais salas, e isso fazia completar o jogo em 100% um inferno, sem olhar detonados na internet. Mas mesmo com essa adição nova, apesar de agora saber qual dança usar em cada sala que tem uma pepita escondida, você ainda não tem como saber quais são essas salas exatamente, nem mesmo olhando no mapa. Então tenta se colocar no lugar do jogador que acabou de pegar todas as habilidades, quer coletar tudo antes de ir pro final do jogo, tá faltando umas 20 ou 30 pepitas para pegar, então ele abre o mapa, olha toda essa imensidão e se pergunta: por onde cacetes eu começo a procurar? Existem 50 pepitas no total e nenhuma indicação de quais salas contém elas, ou seja, você vai ter que varrer o mapa de baixo para cima, olhando cada canto e sala, usando cada dança que o jogo te pede até ter olhado tudo. Outra coisa que segura o fator Metroidvania é a limitação que eles colocam no número de lugares onde cada habilidade pode ser usada. Num jogo comum do gênero, você teria múltiplas opções de onde tentar usar um dash ou um pulo duplo que você acabou de pegar. Essas opções levariam a coletáveis, atalhos, áreas novas. Apenas um desses lugares seria o seu próximo destino da plot do jogo. Mas em todos os jogos da Shantae, até mesmo Pirate's Curse, cada habilidade nova que você pega só pode ser usada em 1 ou 2 lugares no máximo, sendo eles os necessários para progredir no jogo e só. Você não abre porções novas e amplas, apenas vai com eles para o próximo ponto obrigatório da história e é isso. Nos outros Shantae, isso seria compreensível, já que eles são mais focados no platforming do que em aspectos Metroidvania, mas esse não é o caso do Seven Sirens, já que esse é admitidamente um Metroidvania tradicional e genuíno. Poder só usar as transformações e danças para abrir uma, duas ou até mesmo nenhuma área nova
limita muito a exploração e o que o mundo tem a oferecer, e cria um jogo claustrofóbico onde não parece que você está explorando. Eu também gostaria de dizer que, em termos de jogo de plataforma e aventura, o mundo do Seven Sirens é decente, mas em termos de Metroidvania, ele não é muito interessante. Não parece que cada área foi pensada, parece que eles foram fazendo salas e colando umas nas outras até criar um mundo grande e depois dividiram esse mundo que criaram em áreas. A impressão que dá é que esse mundo é muito homogêneo. As únicas reais diferenças entre as áreas são a paleta de cores e a música que está tocando no fundo. Mas a experiência de explorar e andar por esses lugares, você não sente diferença alguma nela. No Castlevania Area of Sorrow, por exemplo, a área da Torre do Relógio foca em caminhos verticais, engrenagens, espinhos na parede, inimigos vindo dos lados para dificultar, já que, por se tratar de uma torre, a navegação é mais para cima e para baixo. Isso é diferente de explorar a área das cavernas subterrâneas, com suas porções mais abertas separadas por corredores horizontais apertados. E é diferente da área da arena, que foca em áreas mais abertas cheias de inimigos para você matar. Entende? Cada área é construída a partir do seu conceito principal, e isso ajuda a dar identidade para ela e criar um mundo interessante. Mas no Seven Sirens, nenhuma área se destaca dessa forma. Explorar essa área aqui não é muito diferente de explorar essa área aqui ou essa aqui. Todas elas são um amontoado de salas simples que não parece ter uma regra ou formação única, e as salas não oferecem praticamente nada além de inimigos repetitivos e o mesmo tileset de metal nas paredes, teto e chão, só que pintados de uma cor diferente. Eventualmente o jogo tenta dar uma variada e soca uma porção de areia ou água, mas isso também fica velho com o tempo. Muitas das salas são só passagens diretas que vão de um lado para o outro ou de cima para baixo. Poucas delas têm mais de uma saída ou dão sequer alguma liberdade para a câmera se mexer livremente. Até onde eu sei, a WayForward nunca tinha feito um Metroidvania nesse formato clássico, então talvez seja falta de experiência. Eu só espero que, caso eles façam nesse estilo de novo, criem um mundo mais único e memorável. Agora que eu já cobri quase tudo, é hora dos spoilers. Eu me esqueci de colocar o tempo para pular no vídeo passado, então foi mal. Caso o meu cérebro de ornitorrinco esquizofrênico tenha se lembrado dessa vez, eu tô colocando o tempo para onde você pode pular na tela caso não queira ver os spoilers. É 1, é 2, é 3 e... She's charging up the weapon systems. She's gonna blow up the entire island. Depois de resgatar todas as garotas e se encontrar com Risk uma porção de vezes, Shantae descobre que a cidade submersa que ela estava explorando era esse tempo todo na verdade uma aeronave abandonada gigante enterrada na ilha. A Risk estava lá porque ela queria a tal nave, afinal ela é a rainha dos 7 mares e isso tinha que ser dela porque sim. Shantae descobre que uma das Half Teens é na verdade a Rory Tops disfarçada. Oh meu Jesus, como eu teria imaginado isso no começo? Ela tinha se escondido na bagagem da Shantae na hora de vir pra ilha e se vestiu de Half Genie para participar do festival, porque ela achou que a Shantae não tinha convidado ela e ficou desalegre, descontente e desfeliz. Mas para salvar Rory Tops, ela teria que restaurar a energia da cidade submersa, que na verdade era uma aeronave. Risk se aproveita que a Shantae restaurou a energia da nave e aperta um botão que faz 4 torres imensas surgirem do chão e começarem a absorver luz solar para carregar os motores e a nave sair do chão. Depois de resgatar Rory, Shantae tenta destruir as 4 torres, mas no final a nave acaba decolando do mesmo jeito e fazendo um estrondo na ilha toda. The power of the sirens belongs to me. Vá a merda! Vá a merda! Vá aonde, Ricardo? A merda! Todo mundo se encontra na cidade principal e discute como vão conseguir chegar lá em cima. Inclusive eu acho até engraçado como as Half Genies implicam ser totalmente inúteis nessa hora, já que a Shantae tá com todos os poderes dela. Do nada então uma das Sirens aparece, aquela que eu disse que era do bem. Ela quer ajudar e se oferece para teleportar a Shantae lá pra cima dentro da nave. Também é mencionado que foi com o poder dela que as Sirens do mal conseguiram fazer as Half Genies desaparecerem no festival. Lá em cima, a Shantae passa por um monte de desafios de plataforma e encontros com os inimigos mais perigosos do jogo. Mas nem tão perigosos assim. Tirando essa coisa aqui, mas pelas razões erradas, porque ela transforma a tela numa suruba de projéteis. E chegando no fim, nós finalmente entendemos o que aconteceu de fato.
A nave pertencia às Sirens, então a Risk fez um acordo com a líder delas, onde caso ela conseguisse 5 pedaços de essência de vida das gênias, que poderiam ser encontradas nas Half Genies, as Sirens dariam a nave para Risk e a líder delas usaria essas essências para viver mais e ficar poderosa. Porém acaba que no fim a líder das Sirens trai a Risk e toma o corpo jovem e sadio dela, providenciando mais material de fanart para os artistas da internet. Inclusive eu mostrei esse design dela para um amigo meu e ele literalmente chamou ela de Mewtwo com peitos, eu adorei esse nome. Só resta então que a Shantae consiga derrotar essa piranha e é o que ela faz. A luta com ela é melhor do que a maioria das outras do jogo e ela tem uma segunda fase onde ela fica gigante caso você queira ver os dotes dela mais de perto. Shantae consegue derrotar ela, a nave começa a despencar em direção ao oceano de novo e a heroína consegue escapar junto com a Risk. Na última cena, o jogo põe os pingos nos is e explica coisas como por que cacetes a Risk convenientemente não sequestrou a Shantae no festival. A Risk meio que já esperava que talvez a Siren Imperatriz fosse dar uma facada nas costas dela e sabia que a Shantae era a única pessoa que poderia parar ela caso isso acontecesse. E aconteceu, o que confirma ela estar certa. Outra coisa é que caso a Imperatriz conseguisse de fato as 5 essências de vida das Half Genies, ela aparentemente seria invencível. Mas como uma delas era a Rory Tops, uma literal zumbi, a essência dela não contava. A Risk sabia disso e foi só por causa desse detalhe que a Shantae conseguiu derrotar o Mewtwo com peitos. O que na verdade cria um buraco na plot, porque a Risk não tinha como saber que a Rory viria pra viagem, muito menos que ela se vestiria de gênia e participaria do festival. Ela precisou da Rory Tops e que ela fizesse isso tudo porque era crucial pro plano dela caso a vilã a traísse. Mas não tem nenhuma relação entre a vinda da Rory Tops pra ilha e a Risk, então as duas coisas meio que se contradizem. Na cutscene final nós vemos a Shantae e os amigos dela se despedindo de todo mundo na ilha, e a Harmony entrega um livro muito importante pra ela que eu prefiro explicar na análise do próximo jogo, quando ele sair no caso, porque ao que parece a plot da próxima aventura vai ser focada nesse livro. E então, Shantae and the Seven Sirens termina. Depois de concluir a aventura, nós temos alguns modos extras para experimentar. 3 deles, porque um dos outros é só o Legacy Mode, ou modo clássico, onde você joga o jogo na sua versão antiga antes da atualização. Então se você está afim de ver como ele era antes do update e ter a experiência mais fácil da sua vida, é só entrar nele. Na verdade não, a mais fácil ficaria pro modo iniciante. Sim, esse jogo tem um modo iniciante. Se o modo clássico não pudesse ser jogado com a bunda, esse aqui com certeza pode. Isso é um modo feito para que até fetos não nascidos consigam zerar Seven Sirens. Eu não tenho um clipe mostrando, mas eu experimentei esse modo por alguns minutos, e nele você basicamente não morre e causa 100 de dano permanentemente em tudo. É isso. Os outros 2 modos focam em cartas. Em ambos você rejoga a aventura, mas em um você começa com todas as cartas já desbloqueadas de bandeja para você do início, e no outro você precisa dropar elas normalmente, mas pode equipar quantas quiser ao mesmo tempo e não apenas 3. Além desses modos, você também tem acesso à roupa havaiana da Shantae depois de zerar o jogo, e pode misturar ela com qualquer outro modo em que você queira experienciar a aventura de novo. Essa roupa é basicamente o Magic Mode do Risk's Revenge retornando. Isso deixa o jogo mais difícil, já que nele a sua defesa é cortada pela metade e você toma o dobro de dano, mas em compensação tem o dobro de mana disponível do início. Com isso eu oficialmente cobri todos os jogos da Shantae lançados até então. Eu ainda tenho que fazer o vídeo das DLCs de Half Genie Hero, que eu prometi, mas todas as campanhas principais dos games foram analisadas. E baseado nelas eu faço o seguinte ranking de todos os 5 jogos da série. Número 5, Shantae de Game Boy Color. Um jogo com apresentação excelente, uma identidade única, e alguns dizem estar até à frente do seu tempo. Infelizmente ele é cheio de inconveniências e escolhas de game design datadas que fizeram ele envelhecer mal, e é o jogo mais fraco da série, além do menos legal de jogar. Número 4, Risk's Revenge. Um jogo muito curto e sem ambição nos desafios e conceitos, com ideias pouco desenvolvidas e falta de conteúdo que fazem ele acabar bem rápido. Mas o jogo é 10.000 vezes melhor na sua experiência que o primeiro, conserta muitos se não todos os erros dele e aprimora vários aspectos do gameplay, criando a fórmula base de todos os jogos da série que viriam depois. Número 3, Half Genie Hero. Risk's Revenge era o de Game Boy Color aprimorado. Half Genie Hero é o Risk's Revenge aprimorado. De longe o jogo mais caprichado e bonito da série, muito charmoso, a trilha sonora é magnífica e temos o maior número de transformações animais até então. Ele realmente parece a experiência definitiva de Shantae que eles estavam querendo criar.
No entanto, o jogo sofre de uma falta de conteúdo gerada pela prioridade de investimento em cima dos visuais, o que deixou ele bem caro de produzir e não foi possível criar muitas fases e lugares para explorar, fazendo com que o jogador sempre jogasse as mesmas fases de novo e de novo, tediosamente para inflar tempo de jogo, senão ele seria bem mais curto. Número 2, Seven Sirens. Olha só, quem diria? Eu tava debatendo comigo mesmo nos últimos meses para decidir se eu colocava ele na frente ou não do Half Genie Hero, e eu decidi que, apesar de todos os erros desse jogo, apesar dele ser um Metroidvania bem medíocre em partes importantes, apesar de todo o potencial desperdiçado, e meio que me dói ter que admitir isso tudo, mas eu ainda acho ele um pouco superior ao anterior. Pecar em vários aspectos de um Metroidvania e desperdiçar o potencial absurdo foram os maiores erros desse jogo. Mas trazer de volta a exploração, o design de mundo aberto e tudo o que Half Genie Hero sacrificou por causa do design linear dele, foi o grande e maior acerto desse jogo. Ter dungeons de novo e áreas variadas e abertas para explorar, sem ter que ficar revisitando os mesmos lugares umas 500 vezes e ainda assim ter um jogo de 6 horas de duração, é uma grande vantagem que o Seven Sirens tem e que faz dele mais divertido que o anterior, pelo menos pra mim. E finalmente, número 1, Pirate's Curse. É engraçado que a Ovelha Negra da série seja a melhor aventura até agora. Ovelha Negra entre aspas, é claro, porque a fórmula do Risk's Revenge ainda é a mesma, apenas substituindo as transformações por equipamentos de uso instantâneo. Esse jogo tem absolutamente tudo o que faz de um jogo da Shantae memorável, divertido e atmosférico. E ele é o que melhor faz tudo isso. A narrativa é pela primeira vez algo diferente e interessante, o Pirate Master é o melhor vilão da série, e os equipamentos de pirata são uma encarnação bem superior do gameplay da série, com sua versatilidade e praticidade do início ao fim. O meu nome é Chamito e você está no Disney Channel.